Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Caio Vieira e no vídeo de hoje eu quero falar sobre viver uma vida sobrenatural. E Caio, o que isso quer dizer com sobrenatural? Cara, eu tô falando uma vida como a vida de Jesus, uma vida de sinais, prodígios, maravilhas, uma vida em que as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, tudo isso através de mim e de você. Mas cara, antes de eu chegar nesse ponto, eu quero contar um pouquinho da minha história a respeito disso e eu vou falar isso porque eu acredito que a minha história ela talvez esteja um pouco a ver com a sua história e que infelizmente acaba sendo a história de boa parte da igreja. Sabe, depois que eu me converti, a minha igreja é uma igreja que nós acreditamos sim no fluir dos dons, nós acreditamos sim que pessoas são curadas, nós acreditamos em tudo isso, sabe? Tudo aquilo que a Bíblia está escrito, a gente acredita de fato. Mas qual que é a parada? Por mais que eu acreditasse nisso tudo, e por mais que eu acreditasse que tudo isso fosse verdade, por mais que eu acredito que tudo isso fosse verdade, a verdade é que eu nunca tinha visto ninguém ser curado na minha vida até uns 6 anos atrás. Nunca, cara. Nunca de nunca de nunca. Nunca tinha visto nada acontecer, sabe, na minha frente. Nossa, uma pessoa, mano, a pessoa tá doente, orou lá na hora, pá, coisa aconteceu. Eu sabia que acontecia, porque eu já tinha ouvido histórias de missionários. Sabe aquele missionário que tá lá do outro lado do mundo, que aí uma pessoa tava morrendo, ele foi lá, ele fez uma oração, a pessoa viveu, aquela coisa assim? Então, eu também já ouvi essas histórias, e provavelmente você também já ouviu essas histórias. Mas a verdade é que sempre eram histórias muito distantes, sabe? Nunca era alguma parada assim do dia a dia. Mano, tô lá andando na rua, daqui a pouco, puf, a coisa acontece. Ou de repente tô lá, vou no hospital e puf, as pessoas são curadas. Não, sempre é uma coisa lá longe, bem distante. Então, por mais que eu acreditasse em tudo, eu não vivia nada, porque eu nem sabia que era possível viver as coisas no dia a dia, até que eu cheguei na minha faculdade. E lá na minha faculdade, cara, lá tem um grupo chamado Dunamis Pockets, que faz parte do movimento Dunamis, e que eu faço parte até hoje. Hoje eu continuo sendo parte dessa equipe. E, cara, lá algo me chocou. Lá algo chacoalhou, tipo, a minha vida por inteiro. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, mano, era um grupo normal, de pessoas normais, jovens universitários normais, que amavam a Deus, assim como eu. Mas o que acontece? Lá tinha duas pessoas que me constrangeram e que me, digam assim, a vida delas me desafiou. Primeiro, tinha uma menina, essa menina, ela era ninja nessa questão de profético. O que é isso, cara? Cara, eu tô falando da questão de você ouvir a Deus, da pessoa, mano, ela ia orar por você, ela sabia tudo, mano. Deus falava tudo pra pessoa, revelava o coração, revelava as coisas, revelava o passado, revelava tudo, aquilo que Deus tinha pra pessoa e tal. Ela era ninja, e ela era uma pessoa normal, mano, normal. Tipo, ela amava Deus, amava. Mas eu também amava, sabe? E de repente eu chego lá, essa menina ninja. E ao mesmo tempo tinha um outro cara lá, que era fazia parte da equipe, era auxiliar dessa menina. E esse cara era ninja em cura. Mano, chegava alguém doente, esse moleque ia lá, puf, catava, orava, a pessoa era curada. Puf, orava, a pessoa era curada. E eu fiquei, mano, como assim, velho? E detalhe, nesse meu dilema de, se a coisa acontece, não acontece e tudo mais, antes de eu conhecer esse pessoal, eu tinha lido um livro. E esse livro, ele basicamente explicava o porquê das coisas não acontecerem hoje na igreja. E na época pra mim fez muito sentido. E basicamente, cara, o que esse livro explicava não acontece porque a gente não é santo bastante. Então não acontece porque eu tenho pecado, você tem pecado, outra pessoa tem pecado, o xizinho tem pecado, todo mundo tem pecado, então como tem pecado, não vai acontecer. E na época pra mim fez sentido, por quê? Porque aquilo explicava a minha realidade. Então não acontecia por quê? Porque tem pecado. Tá bom, beleza. Aí você tenta buscar a santidade, só que você nunca, por conta própria, vai ser santo bastante, então nunca vai acontecer. Então, pra mim, era um livro que fazia sentido, e explicava tudo, então meio que, beleza, faz parte, né? E se eu fosse santo assim que nem Jesus, talvez a coisa rolasse, mas como eu não sou tão santo assim, eu não sou tão santo, sei lá, como um missionário lá no Azerbaijão, um missionário lá não sei aonde, então, fazer o quê, né? Acontece. Eu quero, mas não vai rolar. Aí, volta pra essa questão, de repente eu chego na minha faculdade, de repente eu chego nesse grupo, nesse Dunamis Pockets, e de repente eu vejo gente que nem eu, que buscava Deus que nem eu, diga assim, era tão santo quanto eu, e que vive essas coisas. Eu fiquei, mano, como assim, velho? Até que eu comecei a me relacionar com essas pessoas, comecei a conversar com elas e comecei a entender o porquê das coisas. E cara, e a verdade é que eu descobri algo que mudou a minha vida. E o que eu descobri é que a verdade é que uma vida sobrenatural, viver de forma sobrenatural tem a ver com fé. Tem a ver com a fé em Jesus, tem a ver com aquilo que ele já fez na cruz, cara. Sabe, já fala lá em Marcos 16, ele começa a listar quais são os sinais que seguirão os que creem. Ou seja, se você não crer, não vai te seguir. E um dos sinais eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles expulsarão demônios, eles beberão coisa mortífera e não vai fazer mal. Eles vão fazer tudo isso, cara. Aí eu, mano, esse é um sinal pra quem crê, e eu creio, cara. Mas Caio, você ainda não é totalmente santo. Talvez eu não seja, mas eu creio. E aí eu comecei a entender que tem a ver com fé. E cara, sabe o que acontece?
Nessa época que eu descobri que era possível, então eu comecei a orar, Deus, Deus, mano, uma coisa sempre que queimou meu coração foi questão de cura. Porque, digamos assim, essa parte mais do profético, de ouvir a voz de Deus, eu já meio que estava ambientado e eu já vivia um pouco disso. Não de uma forma tão densa, tão profunda, mas eu já vivia isso. Mas a questão da cura, mano, quando eu descobri que era possível, mano, aquilo queimou meu coração de uma forma. E eu comecei a orar, Deus, Deus, em nome de Jesus, mano, me ajuda, velho. Deus, eu quero ver as pessoas sendo curadas sobrenaturalmente, eu quero ver o seu reino sendo estabelecido, eu quero ver essas paradas acontecendo e tal, orando, 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 orando. Até que um dia, nesse mesmo grupo, no Pockets, chegou uma amiga minha, mano. Essa menina, ela tava, tipo, ela tava gripada, mas só que ela tava bem zoada no dia. Ela chegou assim, mano, com cara de zoada, sabe? Sabe quando você tá com cara de... tô ruim. Então essa menina tava assim. E aí quando eu vi ela assim, eu pensei, Deus, é agora, mano. Mano, eu tô orando, essa é a hora. Aí beleza, fui lá, ela tava lá, eu pedi pra orar por ela, comecei a orar. Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, e orei, 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 daqui a pouco a menina começou a chorar. Eu, meu Deus, e agora? Aí, sei lá, vou continuar orando, continuei orei, orando, orando, orei, 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 até que quando eu terminei de orar, aí a menina foi falar que ela tava bem. Mano, na hora que ela falou que ela tava bem, foi um espanto pra mim, foi um espanto pra ela. Eu, meu Deus, e agora, mano? Eu, tipo, mano, que louco, da hora, a menina foi curada e tal. Essa foi a primeira pessoa que eu orei e foi curada. Mas aí, eu já aproveitei, né, naquele dia, mano, pensei, nossa, velho, se uma pessoa foi curada, agora abriu a porteira, agora a coisa vai acontecer. Nesse mesmo dia, tinha uma menina que tava com o pé quebrado lá, aí eu cheguei, mano, nossa, deixa eu orar pra você, né, fui lá, orei, puf, não foi curado. Mas beleza, mano. Antes ninguém era curado, agora a pessoa foi curada. E a partir desse dia, cara, a partir desse dia eu comecei a me posicionar, sabe? Eu comecei a fazer aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala, mano, ide pregar o evangelho. A Bíblia fala, ide curar os enfermos. Então, cara, eu comecei a impor a minha mão sobre os enfermos e eu comecei a ver os enfermos sendo curados. Eu comecei até a ser rolê de visões e tudo mais. Por quê? Porque eu comecei a me dispor. Porque eu comecei a crer que Deus de fato queria me usar. E, cara, é aí que entra na questão que é pra mim e pra você. Mano, lembra aquele argumento que eu acreditava de que eu não era santo o bastante? Primeiro, mano, existem várias mentiras, várias coisas erradas nessa mentalidade. Primeiro, a verdade é que se você crê em Jesus, então o sangue de Jesus já passou por você, então ele já te fez santo. E outra coisa, mano, e tem um texto lá em Atos, capítulo 3, que explica muito essa questão. Em Atos, capítulo 3, Jesus já tinha subido aos céus e tudo mais, todas essas coisas. Então, Pedro e João, eles vão indo pra sinagoga pra ter o tempo de oração. Mas quando eles estavam chegando lá, eles viam um cara que era coxo. Esse cara tava lá. Esse cara chega pra Pedro e João e fala assim, ô, vocês têm dinheiro pra mim e tal, não sei o quê? Pedro vira pra ele e fala assim, mano, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E puf! Na hora o cara levantou, mano. Na hora o cara foi curado. E a Bíblia fala que ele começa a pular, saltar e tudo mais. Ele entra no templo todo animadão. Uhul, muito louco e tal. Fui curado, Jesus me curou. E quando ele chega lá, as pessoas que estavam na sinagoga ficam espantadas, pensam, mano, esse cara não era o cara coxo lá? Esse cara não era o cara que tava lá pedindo dinheiro e tudo mais? Como é que ele tá aqui pulando e andando aqui com a gente? Aí eles olham assim pra Pedro e João e falam, mano, esses caras são top, mano. Sei lá, velho, eles devem ser filhos dos deuses. Mano, esses caras são top. E no que Pedro e João olha pra eles, no que Pedro e João vê a reação deles, eles falam assim, ei, o que vocês estão falando? Se liga. Atos capítulo 3, versículo 12 fala, e quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo, homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? Cara, a resposta de Pedro é, mano, por que vocês estão olhando pra gente? Você tá achando que é por causa do meu próprio poder? Você tá achando que é por causa da minha própria santidade? Não, cara. Isso é por causa da fé em Jesus Cristo. Isso é por causa daquele que morreu na cruz. Cara, isso é por causa dele, não por causa de mim. E, mano, isso, cara, é uma chave que precisa virar na sua mente, na minha mente cada vez mais. É entender que, mano, não tem a ver com a minha santidade. Não tem a ver com o meu poder. Tem a ver com a fé. A fé em quê, cara? A fé em você mesmo? Não, cara. A fé em Jesus Cristo. Porque ele morreu para que as enfermidades fossem lançadas fora. Ele morreu naquela cruz para levar sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então tem a ver com depositar a minha fé nele. E à medida que eu deposito a minha fé nele, então as coisas começam a acontecer. E foi isso que eu descobri, cara. Sim, nós devemos buscar e nós devemos viver uma vida em santidade. Sim, nós devemos crescer em relacionamento com Deus. Sim, cada vez mais o pecado tem que ter menos espaço em nós. Cara, isso é verdade. Mas isso é para a sua vida com Deus. Isso não é para os dons fluírem. Isso não é para que as curas aconteçam. Cara, as curas, os dons, tudo isso acontece por causa da fé em Jesus Cristo. Então, cara, se você já tem vivido uma vida com Deus, então eu te convido, mano, o que Deus te convida é crer em mim, cara.
Creia que essas obras também são para você. Não é só para o missionário do outro lado do mundo. Não é só para o pastor. Não é para a tia do coque apenas, cara. Não é para a irmã da intercessão. Isso é para você. Mas, cara, eu sou só um cristão. Exato, cara. Se você é um cristão, o Espírito Santo já está dentro de você. Então você já tem tudo que você precisa para viver tudo isso, cara. Então somente creia. Sabe, um pouquinho antes também acontece uma parada. Quando Pedro e João chegam lá no cara e começa a conversar com ele e fala: ei, você tem algum dinheiro para dar? Ele fala assim: ei, dinheiro eu não tenho, mas só que olha pra mim. Olha pra mim. Na hora que ele olha pro cara, ele fala assim, ó, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E cara, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, mano, nós temos que sim chamar a responsa da parada. Você vê, primeiro ele chama a responsa da questão do problema. Ele fala assim, mano, olha pra mim. E agora que você olha pra mim, em nome de Jesus Cristo, eu tô falando pra você levantar. Então ele chama a responsa pra si. Então, cara, diante de uma doença, mano, quando você conversou com alguém, alguém falou de uma doença, falou que tá doente, falou que tá isso, falou que tá aquilo, chama a responsa e fala, posso orar por você, mano? Posso orar por você porque eu creio que Jesus pode curar você aqui e agora. Então sim, ele chama a responsa pra ele. Mas depois que o cara é curado, depois que pessoas começam a adorar eles por causa daquilo que eles fizeram, eles chegam assim e falam, ei, olha pra mim não, olha pra Jesus. Então primeiro, chame a responsa pra você. Porque a responsabilidade como corpo de Cristo é minha, cara. A responsabilidade como corpo de Cristo é nossa. Mas ao mesmo tempo, saiba que a glória não é minha, a glória é dele. Porque foi ele que fez, foi ele que pagou o preço. Tudo que eu fiz foi crer. Tudo que você tem que fazer é crer. Então creia nele, cara. E saiba que, mano, que tudo que tá escrito aqui, velho, tudo que você vê na vida de Jesus é o que está disponível para você. Tudo que você vê na vida dos apóstolos é o que está disponível para você. Porque o mesmo Santo Espírito que estava em Jesus, que o levantou dos mortos, que fez ele ressuscitar Lázaro, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim. Está dentro de mim, está dentro de você. Então, cara, creia e se mova a partir disso. Porque sim, está disponível. Isso é pra mim, isso é pra você. E é isso que eu queria deixar pra você, cara. Creia e vai pra cima, mano. Para de ter medo, para de arregar, vai pra cima. Mano, vê uma doença, vê um doente, ore por ele. Cara, uma pessoa tá precisando de algo, ore pela pessoa, mano, crendo que Deus fará. Não que um dia, em algum momento, através do remedinho, ele vai fazer. Não que ele não possa usar isso. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus fazendo o quê? Curando os caras de forma instantânea. Existem exceções. Existem pessoas que são curadas processualmente. Isso é um fato. Eu concordo com isso, eu sei que acontece. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, isso é a exceção e não a regra. Então, cara, creia, vai para cima. Creia que Deus de fato vai fazer algo através da sua vida. E tudo isso, o grande propósito de tudo isso, é para que Deus seja revelado. Deus seja revelado através de mim e através de você. Vai pra cima, porque Jesus nos chama para sermos suas testemunhas. Ele é digno disso, cara. Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Mano, façam com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, porque assim como eu fui despertado através da vida daquelas duas pessoas que eu conheci há uns 6 anos atrás, eu creio que esse vídeo pode despertar muitas pessoas. Então é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque todas as semanas vídeos novos saem por aqui. Se você ainda não curtiu, curta, compartilha, faz... É isso, falou nós.